Meu caro amigo, mestre João Antônio, como eu faço em todos os programas, eu entrego um livro. Este é um livro que nós editamos pelo Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio. É um conselho que eu presido há 29 anos. Lá não há eleição, há indicação por parte da direção da Fé e Comércio, do Senac. E apesar de todo ano dizer que eu já estou na idade de deixar, eles não me deixam sair. Esse livro nós editamos o ano passado, porque entendíamos que deveríamos comemorar os 50 anos da entrada com eficácia, porque a lei é de 66, mas o Código Tributário Nacional só ganhou eficácia em 1º de janeiro de 67. Então convidamos alguns juristas do Conselho, outros de fora, ministros, etc., para analisarem os 50 anos do Código Tributário Nacional com lei de eficácia de lei complementar. E como os senhores são obrigados a trabalhar com tributos o tempo inteiro, eu aproveito, livro que eu coordenei com meu filho e mais 3 conselheiros. Nós temos aí mais de uma vintena de juristas brasileiros tendo escrito esse livro, que eu acho que vai ser útil. Entende? Tem trabalhos muito bons daqueles que nós convidamos. Mas voltando à sua colocação, presidente, é um dado que realmente impressiona, que as pessoas não entendem a importância dos tribunais de contas. Eu sempre defendi, aliás, em diversos livros, nos meus comentários à Constituição, é um dado importante. Ontem eu tinha uma palestra com o ministro Carlos Reis Brito. Nós discutimos, entende, os problemas que o Brasil está tendo com um certo protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que nunca houve no passado, e que tem gerado uma certa instabilidade. E discutimos 3 grandes problemas que fazem com que os recursos públicos desapareçam. Em primeiro lugar, a corrupção, que tem que ser combatida. Em segundo lugar, o corporativismo. Aqueles que, enfim, têm uma determinada posição, estão seguros nessa posição, têm a estabilidade e que não querem perder privilégio nenhum. Então, o corporativismo dificulta que aquele dinheiro, que muitas vezes é arrecadado a favor da cidade, a favor do Estado, a favor do poder, fique, enfim, em prodromo suo, em causa própria, e não retorne em serviços públicos cidadão. E o terceiro é esse aspecto que, evidentemente, o corporativismo, a corrupção, faz com que haja uma perda substancial de recursos que vão para o ralo de recursos que poderiam ser aplicados para a cidade, que é o desvio, a má aplicação de recursos. Então, a importância do Tribunal de Contas, que tem que controlar tudo isto. É evidente que não tem ação penal, mas ele pode indicar aqueles que têm que dar início à ação penal através dessa melhora, inclusive, muitas vezes até com execução das próprias edições, que não havia antes da Constituição de 88 para os tribunais de contas, em relação à corrupção, em relação ao corporativismo, enfim, pelo menos apresentar os dados quando se faz os relatórios, o que representam de recursos que são destinados exclusivamente para corporações governamentais, e funcionários, servidores, e, por fim, o problema de não permitir que esses contratos, 16 mil contratos, tenham embutido dinheiro que não seria levado, entende, adequadamente para os recursos. Então, isso que nós discutimos ontem com o ministro Carlos Reis Brito, numa palestra que demos juntos, eu considero realmente que são os 3 grandes gargalos. E o órgão fundamental para controlar essa matéria, necessariamente, é o Tribunal de Contas. O que pensa, meu caro amigo? Antes, só fazendo uma rápida passagem pela essa questão do momento que nós estamos vivendo e de um certo ativismo do judiciário, eu diria que o Brasil, como o senhor sabe e dá aula sobre essa questão, nós evoluímos, nós adotamos o positivismo jurídico, a hierarquia das normas, uma Constituição que expressa, para além de um pacto político, expressa também
um pacto em torno de uma nação, um pacto jurídico-político, e que precisa ser respeitada, né? Eu diria que quando as normas são relativizadas e julgadores começam a adotar critérios subjetivos, valores subjetivos, o Estado democrático de direito corre risco. Nós temos as nossas competências, nós, os tribunais de contas, temos as nossas competências no artigo 70 ao 75 da Constituição. E lá é clara as nossas competências. E o mais importante, eu diria, é porque a Constituição de 88 dá aos tribunais de contas este poder, que é o poder, em primeiro lugar, de fazer uma investigação antes, durante e depois. Eu disse no primeiro bloco. Isso é uma questão fundamental. Ajudar no combate à corrupção, claro. Isso não tem... É um mal que nós precisamos atacar constantemente. E os tribunais de contas contribuem nessa demanda da sociedade. Mas, por outro lado, nós também atuamos em harmonia, em composição com os interesses públicos, em nome da supremacia do interesse público. Normalmente, o que mais acontece no Tribunal de Contas do município são as reuniões técnicas. Por exemplo, lança um edital de licitação sobre uma determinada matéria. Os nossos auditores fazem uma análise, chegam a algumas conclusões e alguns erros, algumas irregularidades. O que faz o relator e o presidente? Chama os técnicos da prefeitura, os nossos técnicos, faz uma composição e um debate de como solucionar aquelas irregularidades. E, normalmente, o edital que sai desta mesa de negociação é um edital muito mais perfeito, muito mais adequado àquela licitação em si. De maneira que eu vejo que os tribunais de contas não têm esse papel repressivo, nem sempre, mas esse papel de estar ajudando a guiar o interesse público para um rumo eficiente. Então, essa é uma questão fundamental. Porque o que acontece? Os administradores públicos normalmente ficam achando que o Tribunal de Contas só quer localizar problema e tal. Nós já temos órgãos para investigar demais no país. O que cabe aos tribunais de contas é exatamente corrigir os defeitos. E, de preferência, corrigir os defeitos antes. Ou, se não corrigir antes, pelo menos durante. Aliás, esse é um aspecto extremamente importante em que se tem a sensação de que, efetivamente, nos tribunais de contas, que o povo não entende a importância deles, e o Tribunal de Contas representa o elemento estabilizador da democracia. Quando se falou no início da sua exposição de que há um certo ativismo judicial, isso traz uma certa instabilidade, e que as contas públicas muitas vezes são examinadas com pouca conhecimento técnico. E o que os senhores fazem no controle preventivo é tentar corrigir antes de que haja o problema. Mas há o dado mais relevante: a democracia ela depende do quê? Depende dos eleitores que elegem os poderes políticos, legislativo e executivo, dos recursos que a sociedade dá para o poder público. E esses recursos têm que ser isso que o nosso telespectador tem que compreender. Eles têm que ser bem aplicados. O dinheiro, como diz o senhor, a supremacia do interesse público, é a supremacia do cidadão, daquele que está pagando tributos, daquele que quer que o Estado, com servidores públicos, não pessoas que se servem do público, mas servidores públicos têm que atender. E a função dos tribunais de contas é que esse dinheiro seja bem aplicado.
São técnicos especializados nisso, entende? Então, isso que o senhor tem colocado, e eu quero que os telespectadores percebam com profundidade e clareza, é exatamente isso. Há uma importância do Tribunal de Contas que dá estabilidade à democracia, porque não permite desvio de recursos. Nós estamos chegando ao fim do programa e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, agradecendo muito a sua presença, presidente. Primeiro, é uma honra concluir esse programa com essa oportunidade de falar com os seus telespectadores sobre o papel do Tribunal de Contas na democracia brasileira. E a democracia pressupõe órgãos, instituições fortes, né? E independentes. Independentes não significa que não atuam em harmonia com os demais poderes, mas tem que ter independência para exercer as suas competências de acordo com aquilo que é determinado pela nossa Constituição. De maneira que é uma honra muito grande estar aqui no seu programa e dizer para aqueles que estão nos assistindo que o Tribunal de Contas do município de São Paulo está aberto para a sociedade, para os cidadãos, para as entidades, para as comunidades, seja no sentido de visitar, conhecê-lo por dentro, mas também no sentido de agir em parceria. Qualquer cidadão, qualquer entidade na cidade de São Paulo pode representar no Tribunal de Contas. Não é uma instituição fechada apenas para os órgãos da prefeitura, advogados. Pelo contrário, o nosso esforço é cada vez mais abrir o Tribunal de Contas para a sociedade paulistana. Aliás, a sociedade paulistana, os moradores da cidade de São Paulo, é a única razão de ser do Tribunal de Contas, né? Se nós não atuarmos na direção e na defesa do povo da cidade de São Paulo, dos cidadãos paulistanos, de fato, teses outras ganham força. Mas se o Tribunal de Contas cumprir o seu papel de zelar pelo dinheiro público e para que o dinheiro público seja bem aplicado e que vai ao encontro dos interesses dos cidadãos, nós estaremos cumprindo nosso papel e a sociedade reconhecerá. Obrigado, presidente. Senhores telespectadores, teremos a oportunidade de conhecer o que é a espinha dorsal dessa controle, aquilo que eu denomino de poder responsabilizador, que é sempre o Tribunal de Contas. Espero-os novamente no próximo domingo.